A paz do Senhor Jesus, amém? Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações que se encontra em Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo de número 24, que diz assim: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para a casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus, o Deus dos céus. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome do Deus de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizestes saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia, introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Glória a Deus, irmãos, que palavra tremenda. Aleluia, esta palavra, aleluia, que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã. Irmãos, aleluia, o rei Nabucodonosor, a Bíblia nos diz que ele teve sonhos, e então ele ficou com seus sonhos ali, né? Ele teve os sonhos ali, só que ele queria receber a interpretação. Ele queria receber a interpretação, só que não havia ninguém que pudesse interpretar. E Daniel, então, aleluia, perguntou a Arioque, o encarregado do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? E então Arioque explicou o caso a Daniel. Olha, acontece que o rei teve aí uns sonhos e o seu espírito está perturbado, o seu espírito está abatido, ele está agoniado e ele já mandou chamar astrólogos, adivinhos, os magos, os encantadores, para que lhe desse a interpretação dos seus sonhos, e nenhum deles puderam dar interpretação. E além disso, esses adivinhos, estes astrólogos, ainda que quiseram que o rei contasse o sonho para eles, e além disso, eles ainda proferiram palavras mentirosas perante o rei. Por isso o rei está furioso, e o rei decretou que matasse todos os sábios, aleluia, da província aqui da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. E então a Bíblia nos diz que Daniel pediu um tempo, aleluia. Daniel então foi para a sua casa. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar interpretação. Nós vemos aqui, irmãos, que no momento em que Daniel sabe que todos os sábios serão mortos, serão executados pela fúria do rei, nós vemos aqui que Daniel ele não entra em desespero. Daniel ele não foge da situação. Daniel, Raplafasoramandá, e ele entra em oração, e o Senhor já fala conosco, mediante as situações difíceis da sua vida, situações caóticas, situações que parece que não vão ser resolvidas, não fuja da situação, encare o problema em oração, aleluia, encare a adversidade em oração. Daniel ele não fugiu, ele sabia que ele seria morto,
Mas ele não se desesperou, ele não fugiu dali de Babilônia, ou seja, ele confiou a lavar Suramandá. E o Senhor está falando, confie no seu Deus. Confie no Senhor seu Deus, que Ele, aleluia, vai trazer a solução para o seu problema. Ele vai trazer cura para a sua enfermidade. Ele vai trazer, aleluia, alegria para o teu coração. Você acha, irmãos, que neste momento aqui, aqueles sábios, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, você acha que eles não ficaram angustiados? Você acha que eles não ficaram ali, aleluia, com o coração triste? Eles não entraram em desespero, não, mas eles ficaram tristes. Eles sabiam que se Deus não respondesse a oração, se Deus não revelasse, não trouxesse a interpretação, raprachalavassura-mandai, eles poderiam ser executados, eles poderiam ser mortos, porque o rei já tinha decretado, queria matar todos os sábios, aleluia, que estavam ali sobre a província do rei da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Mas o que ele fez aqui, ó? Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse um tempo, para que ele desse a interpretação, ou seja, calma, rei. Daniel, ele apaziguou a situação. Daniel, ele falou com o rei e disse, calma, rei. O Deus, ou seja, o Deus que eu sirvo, ele vai me dar a interpretação. O Deus que eu sirvo, rei, vai trazer a solução para este problema. Vai trazer, aleluia, o esclarecimento daquilo que está te trazendo inquietação. Então, o rei, aleluia, deu esse tempo para Daniel. Porque tem resposta, Raixalavassura-mandai, que Deus não vai nos dar de imediato. Tem resposta que vai chegar somente com o tempo. Tem pessoas que querem orar hoje e querem ter a resposta amanhã. Não é assim, irmãos. Tem resposta que Deus só vai responder no momento e na hora certa. Porque ele muda os tempos e as horas. Ele é o dono do tempo, ele é o dono do relógio. Ele muda tudo, ele faz tudo conforme o seu querer e a sua vontade. E o que acontece aqui? Então Daniel foi para sua casa e fez saber aos seus companheiros, Misael, Ananias e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ou seja, eles buscaram ao Senhor. Eles se dobraram, aleluia, eles se reuniram ali. Daniel fez saber o negócio aos seus companheiros. Vamos orar, vamos pedir misericórdia a Deus. Raplafassura mandai, araixalavassura manda o que assai. Vamos se humilhar ao nosso Deus, porque Ele é um Deus conhecedor de todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E o Senhor fala com você mediante as crises, as enfermidades, as doenças, as perseguições, os levantes do diabo, os decretos de morte, a oposição das trevas contra a sua vida. Entre em oração, peça misericórdia a Deus, porque Deus traz a revelação e por meio da revelação Ele coloca a vitória nas suas mãos. Deus traz a visão, raplafasoramandoriasto, aleluia. E por meio da visão, da revelação, Deus dá o escape, Deus dá o livramento. Foi isso que aconteceu. Eles buscaram o Senhor. Eles buscaram o Senhor. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel buscou, aleluia. E Daniel, irmãos, era um homem de oração. Todo mundo sabe disso. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, tem gente que quer ter visão, tem gente que quer ter revelação, tem gente que quer ter, aleluia, intimidade, quer ouvir a voz de Deus, quer que Deus fale com ele, mas Deus fala com quem fala com ele, irmãos. Deus fala com aqueles que falam com ele. Daniel orava, falava com Deus. Aí tem muitos que perguntam, irmão, como que eu faço para ter o dom de visão, o dom de revelação, o dom de profecia? Busca em oração. Raixalá, o dom de variedade. Busca em oração. Iramanto que alavacharabadai. Aí Deus traz a revelação. Deus mostra, Deus entrega a vitória. Por meio do que? Da oração. Você não consegue nada sem antes você buscar a Deus em oração. Aqui os companheiros de Daniel e eles estavam em um aperto aqui. Eles estavam em um decreto de morte. Então, por meio que ele buscou a misericórdia do Senhor, não é porque eles eram bons não, viu? É porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus revelou, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus dos céus.
Era fasto covia rabadalava xarabadai. Daniel louvou o Deus dos céus, iramanto que alava xaraba, e falou e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Porque dele é a sabedoria e a força, ou seja, olha, Senhor, embora eu seja um homem sábio, aleluia, tu és o dono da sabedoria. Embora, aleluia, eu te busque todos os dias, mas só o Senhor, aleluia, pode trazer solução para mim neste negócio. Dele é a sabedoria e a força, aleluia. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. O Senhor deu sabedoria para Daniel. O Senhor deu ciência para Daniel. Daniel possuía o espírito de excelência sobre a vida dele, o Espírito Santo. E por causa disso, aleluia, dessa busca, dessa sinceridade, Daniel teve um livramento ali, não somente para ele, mas para todos aqueles outros sábios, aleluia, de morte. Aleluia, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus revelou o segredo, os sonhos do rei para Daniel. E foi um sonho grande, aleluia, foi um sonho grande, aleluia. E Deus revelou o sonho e a interpretação, porque o sonho havia sido escapado da mente do rei. Então o rei queria, aleluia, que ele falasse o sonho e trouxesse também a interpretação. E Deus, aleluia, trouxe a revelação completa. Deus trará a revelação completa para você. Deus trará a revelação completa. E então, aleluia, ele louva a Deus e diz: ó Deus de meus pais, eu te louvo. Celebro porque tu me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então, Daniel está grato. Louvou ao Deus dos céus, porque Deus revelou aquele segredo. Tem gente que quer, aleluia, receber revelação para ser aplaudido. Tem gente que quer receber revelação, aleluia, para ter um status. Não é isso, irmãos. Não será, nunca será sobre nós, é sobre ele. A glória dele, aleluia. Daniel está grato a Deus, porque se Deus não usasse de misericórdia, se Deus não revelasse, aleluia, eles seriam mortos. Mas Deus revela para dar vida e vida com abundância. Deus revela para repreender a angústia do coração. Deus revela para anular o decreto de morte. Deus revela para que você venha ser paciente na tribulação, porque ele pediu tempo, aleluia, para orar, para buscar, para que a revelação chegasse. E então, por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e entrou e disse assim: não mates os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Daniel disse: não mates a lavassoramanto que ai xarabalavassoramandigiassurabadai. Eu vou te dar a interpretação. Eu vou revelar amandigiassuraplafasto. Aquilo que está te trazendo inquietação no teu coração. E ali, irmãos, Daniel entrou na presença do rei e falou o sonho para o rei e trouxe a interpretação, aleluia, para o rei. E a Bíblia nos diz, irmãos, que por meio desta revelação, Daniel, aleluia, o rei caiu sobre o seu rosto, com o seu rosto em terra, e adorou a Daniel. Quando Daniel revelou tudo aquilo que o rei sonhou, tudo aquilo que estava trazendo inquietação no coração do rei, Daniel revelou. E ele então deu presentes, dádivas, perfumes suaves. E Daniel ainda pediu para que ele viesse constituir os seus companheiros sobre a província, como principais governadores ali. Porque
Porque Daniel não pensou só nele, aleluia, quando foi para receber os presentes. Daniel pensou também em seus companheiros que ele ajudou em oração. Arai, Shalavá, Suramandai. E dentro desta palavra, o Senhor falava comigo. Aleluia. O Senhor trazia a revelação dentro desta palavra. E ele dizia, minha filha, aleluia, estou anulando o decreto de mortes na vida de pessoas. O diabo disse que ia te matar. O diabo tinha arquitetado, tinha feito uma emboscada, uma cilada para te prender. O diabo se levantou para ver você perecer. E o Senhor falava comigo, aleluia. Minha serva, aleluia, eu estou anulando decretos de morte. Eu estou trazendo vida e vida com abundância. Eu estou dando livramento para aqueles que estão em situações irreversíveis. Aleluia. Eu estou trazendo cura. Eu estou trazendo livramento, eu estou trazendo vida. E o Senhor falava, eu estou trazendo alegria para o coração. Porque o coração desses homens aqui, por um tempo eles ficaram angustiados. Mas por meio da revelação e da interpretação, e o decreto foi anulado, Deus alegrou o coração. Depois ele cantou, ele louvou ao Senhor. Irá, Shalavá, Suramandai. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai louvar ao Senhor, porque Deus é o Deus que te dá o livramento, que te dá o escape, que te dá vida e vida com abundância. O teu inimigo vai retroceder. O teu inimigo vai ter que retroceder, porque Deus, aleluia, ele se revela a você. Deus se revela, aleluia, àqueles que buscam. E lembre-se, irmão, lembre-se, mediante as perseguições, entre em oração. Entre em oração, porque Deus traz solução. Deus traz solução, independente do tamanho do problema, ou da adversidade, ou da tempestade, ou da luta, ou da oposição do inimigo. Entre em oração, porque Deus se revela, aleluia, e por meio da revelação ele entrega a vitória nas suas mãos. Por meio da revelação, aleluia, ele traz o escape, o livramento e a solução para a sua vida. Tome posse desta palavra, aleluia. Faça como Daniel, não se desespere, não fuja, aleluia. Não fuja da guerra, não fuja, aleluia, da perseguição. Enfrente em oração. Arai, Shalavá, Suramandai. Enfrente tudo em oração, que Deus coloca vitória em suas mãos. Amém? Tome posse em nome do Senhor Jesus.